Hoje o programa Suburbana Entrevista está com o poeta Emerson Alcalde. Fala, Alcaeda. Pô, desde sempre eu tenho o costume de chamar de Alcaeda. Emerson Alcalde, escritor dos bons. Emerson, você hoje é um poeta renomado dentro da cena da literatura, vindo das periferias e tal. Mas quando eu te conheci, você era focado mais como ator, teatro e tal. Você tinha uma peça que você dirigia e atuava, é isso, né? Isso. O Boneco do Marcinho. O que você tem a dizer desse tempo? Você continua sendo ator, você continua militando nesse Emerson Alcalde Teatro. Vamos lá, né? Eu entrei na faculdade, né, de teatro. Eu tinha um grupo de rap antigamente. E aí quando eu entrei no teatro, chama Legião de MCs. Legião de MCs. Anos 90, Cangaíba, Zona Leste. E aí fomos ficando um pouco mais velhos, né, assim, não era até mais adolescentes, e na faculdade de arte cênica, né, teatro. E aí eu saí um pouco da cena e fui pro teatro. Só que no teatro eu quis fazer como eu fazia no rap, né? Chegar nas pessoas que eu queria, que era muito burguês, assim, onde eu fazia. Era um teatro mais elitizado, né? E assim que eu terminei, que eu consegui fazer as minhas peças, eu levei uma peça para apresentar na periferia, com a linguagem onde eu moro, acessível à galera que vai assistir. Coloquei rap no meio, poesia, né? E aí comecei a circular com essa peça, peça infantil, porque na periferia geralmente as peças são mais as crianças que assistem, né? Você faz uma peça na rua, a molecadinha vem e fica em cima, os caras mais velhos meio que tiram um sarro, uns até param pra olhar, mas a maioria é criança. Aí eu percebendo isso, fiz uma peça para as crianças nessas quebradas, né? E o Boneco do Marcinho foi seu cartão de visita para a cena cultural de São Paulo. Foi, fiz muita apresentação, fiquei 4 anos apresentando ela, circulando um monte de lugares, mostras de culturais nos saraus, em mostras culturais. Quando você disse que ficou 4 anos exibindo em vários lugares, mas não era tão fácil achar esses lugares, tinha que cavar os lugares, né? Tinha que ir atrás, né, parceiros que tinham um local pediam, eu posso fazer a peça aí e tal. Depois começou a rolar convites, né, mas foi difícil assim achar os lugares. Eu tentei em alguns lugares mais centrais, não rolou muito bem, né, não tinha público. Aí eu falei, não, vou logo onde tem já as pessoas, nesses saraus, enfim, nas mostras culturais. Como era uma peça simples, né, eu levava uma sacola pro cenário, montava ali, um parceiro meu, o Fernando, operava o som. E a pecinha que eu lá com caixinha da China, né, aquelas caixinhas ali, botava pendrive ali, era bem simples, não precisava fazer uma luz, botar um cenário, né. Tinha só o figurino, que eu levava na mochila. Então uma peça prática, assim, para chegar nos lugares mesmo. Chegar, montar, apresentar a peça, aí terminou e rolava o sarau depois, né? Você já era poeta, você já fazia poesia? Ou essa veia poética veio depois? Nessa época que você estava rodando com o Boneco do Marcinho, você tinha suas poesias engavetadas? Tinha algumas, né? Eu escrevi letra de rap na hora que eu cantava, tinha um grupo, né? Não deixa de ser poesia, mas era letra, em rima, né? Era letra. Era rima, até mais quadradinha pra caixa da batida. Quando você percebeu que a poesia tomou corpo e ficou tão grande quanto o seu amor pelo teatro? Bom, eu ia com a peça nos saraus, apresentava e assistia o sarau, né? Eu ia só pra olhar no começo, né? Falava, será que aqui vão conseguir falar uma poesia como esse poeta falava de uma maneira engajada, assim, empoderados, né? Eu ficava, sei lá, não sei se eu consigo. Aí eu comecei a escrever devagarinho, e aí foi nos alguns saraus, e aí onde eu me encontrei mesmo foi no slam, né? Em 2008 eu fui num lugar, no slam, que aí a galera de teatro... Que era o Zap. Era o Zap, né? Na época era o único slam que tinha em São Paulo. Era o único, primeira edição que eu fui. Uma amiga minha falou, vai ter um negócio aí, Emerson, parece com você, meio teatro, meio hip hop aí. Como era saber gostar de rap. Aí eu falei, vamos lá, né? Aí eu fui ver e falei, porra, é isso, cara, se vocês têm... Aí você sentiu que tinha a ver com você mesmo. Falei, então, aí eu fui... Mas você frequentou muito sarau também. Antes disso, ou seja, você fazia parte, você frequentava o sarau suburbano desde quando ele surgiu e tal, e outros. Sim. Então, tipo, mas você não se sentia... Mas eu achava que era um espaço que eu podia interpretar mais, assim, tipo assim, todo mundo falava poesia, mas assim... mas era o texto, né? Então eu ia falar uma poesia também mais a mãe, assim. Ou seja, como você era ator, você interpretava mais a poesia, né? E você achava que no sarau não cabia sarau muito. Não cabia, eu falei, será que... Era até de repente um erro seu, de repente cabia e você ficava... Meio arrogante, meio, sei lá, esse cara tá de fora, não tem nada a ver com a gente. Vai parecer meio artistão. O cara tá se achando, ficava meio cabreiro, né? Sendo nos lugares. Aí eu falava uma poesia na manhã também, lia uma poesia, falava lendo, aí decorei uma outra.
Aí no slam eu falei, pô, aqui a galera tá fazendo, atuando. Aí eu acho que eu posso criar algo parecido, né? Quem não gosta de slam geralmente diz que, pô, mas é uma disputa, poesia não se disputa e tal. Mas hoje tem muitos adeptos. Como que você vê esse lance de... Você vai como se fosse numa batalha de MC, né? Alguém vai ganhar o slam aquele dia, né? Alguém vai ser o mais aclamado. Tem as notas, né? Sim, Explica o que é um slam para quem não conhece. Slam é um campeonato de poesias faladas, que existe no mundo todo. E aí a galera se inscreve, todo mundo fala a primeira rodada, depois passam 5 Poesias próprias, até 3 minutos de duração, não pode passar de 3 minutos, e não pode usar adereços nem figurinos. E você apresenta 3 etapas, tem que ter 3 poesias, e aí na noite sai um vencedor, ou vencedora, né? E aí essa pessoa tem uma vaga assim para uma final daquele slam, e depois tem alguns mundiais, tem uns festivais aí vão se encontrando, né? No mundo todo. Isso sempre existiu e o Brasil estava de fora? Tava de fora. Existe há um tempão, já uns 15 Como só anos, tinha o Zap né? aqui, não tinha... O campeão do Zap do ano ia? Não. Os primeiros 4 anos não foi... Só ganhava, né? Não tinha essa... Não sabia que tinha tanta coisa assim. E nos Estados Unidos é tão grande que nem tem mundial entre eles. Ele tem alguns campeonatos, né? Aí ficaram sabendo que na França tinha um mundial, assim. Era simples, né? Não era tanto slam. Era os países em volta. E alguns da África, e foi crescendo aos poucos. E aí uma brasileira tava lá, aí ela viu, falou, pô, o que é isso aqui, mundial, posso participar? Ela morava na Bélgica, né? Aí ela participou, enfim, até rolou, ficou na final. Aí ela veio ao Brasil, conhecia a Roberta, o grupo falou, tem um mundial de slam, mano. Vocês podem, aí passou o contato, aí a Roberta entrou em contato, aí a Roberta foi. Ela foi participar, ela se inscreveu para participar. Ela se inscreveu, falou, faço um slam, posso aí participar? Aí os caras, tá dentro. Aí colocaram porque queria mais países e tal. Aí a partir disso, aí no outro ano, mesmo quem ganhou o Zap não sabia se ia ou não. Aí ela levou o segundo. Aí o terceiro que começou a ser uma disputa dos slams que existem, que já passaram... Quando criou a Guilhermina, né? Só tinha o Zap, aí não tinha uma fita. O segundo slam que surgiu foi o que você criou. Sim, slam da Guilhermina. Então a gente está falando do slam da Guilhermina. Exatamente. O slam da Guilhermina é porque acontece ao lado do metrô Guilhermina Esperança, na Zona Leste de São Paulo. Por que você decidiu criar o slam da Guilhermina? Só tinha um, né? Aí a partir do seu, hoje existe quantos? A partir do seu segundo veio... Hoje tem uns 12. Uns 12 a 12. 15 por aí. E aí o slam da Guilhermina surgiu que ano? 2012. 2012. Por que você decidiu, vou criar o meu próprio slam e por que foi pra Guilhermina? Porque assim, só tinha o Zap, né? Então a galera não entendia que era um slam, assim. Aí eu falei, vou criar um outro slam, até pra galera poder entender que é uma linguagem isso. Outros países tá rolando. Do mesmo jeito que tinha poucos saraus e hoje tem muitos, bastante, os slams também é difícil segundo, né? Porque você não compara, né? Aí ela ia, pô, você tá inventando Zap. Por que você vai fazer outro Zap? Não falava outro slam. Você vai fazer outro Zap. Já tem o Zap. Eu falei, porra, mas aqui eu quero fazer na Zona Leste, na rua. Eu falei, fazer na periférico. Fazer em outro lugar, né? Pô, adoro o Zap, mas sim, fazer no outro ponto, até pra entender que é uma linguagem. Aí no segundo começou a rolar, aí veio o terceiro, quarto. Hoje em dia ela chama de slam, né? Vou no slam. Hoje já o pessoal, vou numa batalha de MC, vou no slam, vou no sarau. Tem slam, né? Ou seja, são 3 cenas próximas. Que é a batalha de MCs, os slams e os saraus em si. São próximas, porque você tem visto circulando os 3. Né? Quando que passou a ser o campeão de cada slam, disputa uma final para ver quem vai representar o Brasil no Mundial da França? 2012. 2012. Que falou assim, vai ter uma final, vamos pra França. 2011 foi... Quem que teve a ideia de ser essa disputa entre os slams existentes para ir para a França? E não mais o representante do Zap, por exemplo? Não, o Zap foi uma vez, né? A Roberta foi e depois ela fez uma final. Quem ganhou o Zap, o Boca foi pra... Aí ele ganhou o Zap e foi. Ou seja, a Roberta se inscreveu e foi como poeta. Ela não tinha participado, mas assim, ela viu que tinha, foi. Que poderia se inscrever. Aí depois o campeão do Zap, que foi o Fábio Boca, foi. Aí a partir de então... Aí criou a Zona Guilhermina, já tinha 2. Aí a gente falou assim, vamos fazer uma final nós 2 então. Aí quem ganhou pra França. A minha ideia foi quase que na França. Foi o ano que você ganhou? Não, aí foi o Lewis Barbosa. Lewis Barbosa. E você finalmente ganhou a final, né, dos slams que existem, os nacionais aí. Em que ano? Aí no outro ano, 2013. Aí já tinha mais slam, já tinha 5. Aí teve uma final entre esses 5 e maior, você foi o campeão. O campeão.
Como é que foi lá na França? Você ficou em segundo lugar. Eu lembro até na época que você teve assim uma certa dificuldade de aceitar a derrota, porque foi muito disputado e teve muitos desempates, não sei como é que foi a parada, você poderia falar melhor do que eu. Mas como foi participar disso, ficar em segundo lugar, uma posição super de destaque, e existiu mesmo esse negócio com você de não descer o redondo, o segundo lugar, como é que foi isso? Eu tava focado, né? Falei assim, eu quero ir pra lá, até porque eu acho que... Quero ir ganhar. Quero ganhar. Eu falei, vou sair daqui do Cangaíba pra ir pra lá, pra não... Mas enfim, é um jogo, eu sabia que eu podia perder na primeira, né? O Boca e o Lewis são dois ótimos poetas, né, e rappers. Eles foram, mas não passaram na primeira fase. Na primeira fase eles já não passaram. O Roberto chegou na final também, ficou terceira. Só que aí ela já tinha mais experiência, ele é atriz, né? Enfim, aí foi os dois na primeira fase. Eu fiquei com esse negócio, falei, cara, eu vou ganhar essa parada, tá ligado? Aí eu fui focado. Você foi focadão que, foi mano, eu objetivo, vou ir treinei pra... 6 meses e fui focado. Aí na primeira fase, pum, passei. Aí falei, opa, tem chance. Aí fui, até lá tem uma semana inteira. Aí fui e passei de novo. Cheguei na final. Aí 6 países, Inglaterra, Canadá, França. Aí eu falei, pô, aí a galera tava aumentando assim, ou vai ganhar você ou o canadense, que eram os melhores que tinha ali no momento, a galera falando. Aí na final eu tava em primeiro, cara, assim, na final da final, primeira rodada eu fiquei em primeiro, segunda eu fiquei em primeiro, aí a terceira, ele tava embaixo, ele foi bem, empatou comigo. Aí a gente ficou em primeiro. Aí o cara chamou nós dois lá no palco, falou, ó, vai falar mais uma poesia cada um. Parou ímpar assim, Joaquim Pô, aí perdi, aí ele falou, começa, e desceu, né? Tipo, batalha de MCs, né? O cara ganha, começa você, né? Tipo, ele se prepara. Ele tem resposta pro que você falar. Você vai falar, então ele falou, vai você. Aí eu, o que eu vou falar? Você tinha falado umas 10 poesias, né? Aí eu fui, pensei. Não podia repetir. Não, podia, né? Mas tinha aí, só que aí eu não lembrava como eu tinha falado, sabe? Ficou nervoso, no palco, todo mundo vai. Aí escolhi uma poesia, falei, bom, vai essa. E aí acabei perdendo, né? Aí, hoje eu estava em primeiro, na verdade, se olhar no site lá, tipo assim, não tava desempate, tá? Eu e ele em primeiro, mas teve um desempate e ele ganhou, né? Aí fiquei mal, falei, pô, quase ganhar, né, mano? Se fosse ficasse em quarto, sei lá, não estaria na mãe. Mas em nenhum momento lá, pô, o segundo lugar, fui mais longe do que os caras dos anos anteriores e tal. Depois. Na hora realmente teve esse baque. Pô, fiquei mal pra caralho. Falei, pô, aqui eu venho aqui pra quê, né, mano? Você fica perdi, embora mal. E ela, não, pô, você chegou em segundo, você quase ganhou, né, mano? Mas aí depois eu superei, mas uma depois de um coisa tempo. Sim, foi comigo, né? Falei, pô, podia ter ganhado. Agora, sei lá, outro dia que eu consegui. Agora ganhar é mais difícil, né? Agora tem a... Ou seja, agora 20 a cena cresceu. Eu não ganho mais, não. Ah, você tem chance Não, ainda, claro. Tá, mas agora tá bem mais difícil. E chegar lá, e chegar na final de lá... Chegar na final de novo seria muito difícil mesmo. Então é uma missão assim, falou, tive a chance. Mas ok, eu acho que aí, a partir disso, a Zona Leste começou a crescer. Hoje que o maior polo de slam em São Paulo é na Zona Leste. Tem 4 ou 5 slam. Então a galera viu, pô, Zona Leste, estamos todos da Leste, você gosta dessa parada, né? Você no sarau, você nos slam, enquanto você não publica um livro, as pessoas não... Sei lá, eu vejo assim pelo sarau, existem 30 poetas frequentes, uma média de 20 a 30 poetas num sarau, uma parte deles tem livro publicado. Então eu acho que você se firma no mercado independente ou não, a partir de quando você publica um livro. Eu lembro que a gente viajou pelo Sarau Suburbano, você representou junto com o Sarau Suburbano, no circuito Sesc de Artes, e eu lembro que você declamava massa e muita gente depois do Sarau falava, qual livro? Que a gente vendia os livros, né? A maioria dos livros era coletânea minha, e meus livros. E o pessoal falou, qual que tem aquele lá da massa? E não tinha ainda, né? E aí como que você amadureceu a ideia de colocar na rua a massa, que agora tem essa versão bilíngue, né? A massa, La Massa, mas você lançou antes uma outra versão mais simples, mais... Português, sim. Foi depois dessa viagem aí, você falou, não, pô, vou pôr meu trampo Não, foi na rua. até essa viagem, eu queria lançar uma peça, eu tava na época do Moleque do Marcinho, queria lançar um livro, até lancei depois, mas eu achava que livro isso... da peça. O livro da peça, eu achava que isso ia ter, sei lá, a galera ia ler, seria diferente. Só que aí nessa viagem eu falei, pô, acho que a parada não é essa não, acho que é mais a poesia, vai chegar mais nas pessoas. Aí quando eu cheguei, voltei essa viagem, primeira semana, peguei o dinheiro, né, teve um cachê bem muito bom, assim, nunca tinha ganhado nada parecido. Aí eu peguei a grana e fiz o livro, né, fui na editora, né, a editora que a galera fazia no momento, né, você me indicou, fui lá, fiz o livro, bem simples, assim, primeira edição, mas aí já foi suficiente para
galera sabia que eu existia, ler meus textos, né? Então, no Saraus, o livro que foi o que mais marcou, assim, né? Depois da Massa, qual foram os livros que você lançou? Você lançou o livro da peça Boneco do Marcinho, qual mais? Aí, Até chegar no seu último, que é o Vendedor de Travesseiros. Lancei algumas coletâneas, né? Organizei alguns Mas livros. seu foi o A Massa, o Boneco do Marcinho, e aí veio o novo agora. Isso. Aí veio de poesias agora, o Vendedor de Travesseiros, né? Que é uma poesia um pouco diferente da Massa, assim, que é mais social, eu era mais jovem, assim. Tem poesias que eu não tinha, sei lá, 18 anos, 9 anos. A Massa. Antes da gente falar do Vendedor de Travesseiro, inclusive que você tem feito alguns vídeos, declamado essas poesias do livro em vídeo e colocado na internet e tal. Um pedacinho da Massa pra galera. M-A-S-S-A, massa, a massa, a massa, a massa. Eu sou a massa, volumosa, pastosa, máxima. Pega, joga, passa o rolo. Aperta, eu quereço, apareço, pronta pro bolo. Quanto maior, melhor. E aí vai. Essa poesia, ela foi um carro-chefe seu por algum tempo. Foi. E depois veio a Afro. Também. A Afro é do mesmo tempo, mas Também, a Massa se firmou primeiro. Uma massa. Eu escrevi ela no slam, vendo o slam, né? Eu tinha uma ideia, eu fui no sarau, eu fui no slam, daí começou a falar, eu falei, puta, eu vou escrever uma... Ela tava caindo na cabeça, tempão, eu escrevi trechos. Aí na hora que eu falei ela, foi engraçado, na hora que eu falei ela, ela pô... Você falou meio que ali, tinha acabado de escrever. Não, você eu escreveu voltei, ali? preparei em casa, Sim. no outro mês eu fui, falei, já começou a rolar, fui no sarau. Teve um pô, burburinho. interessante, massa. Aí ficava meio, ô massa, vem cá. Ah, Se ela quiser chamar de massa. Eu falei, pô, interessante, a poesia foi, vai ter um ritmo, não sei se jogo de palavras, né? Eu acho bem simples, é uma poesia que não... acho que toda pessoa entende, né? Não tem uma metáfora das pessoas da massa, da periferia, né? E aí rolou, foi uma poesia carro-chefe, sem dúvida, né? E a Flor depois também foi uma coisa que marcou, né? Também, uma poesia que já vem na sequência. E... Por que a Flor e não a Flor? Por essa relação, né, das raízes, né? Levando pro afro. Sim. Aí essa tava nesse jogo de palavras, né? A galera comentava já no sarau. Esse jogo de palavras é assim, você já faz poesia meio que caindo pro slam, né? Hoje principalmente. Eu percebi no Vendedor de Travesseiro muito isso, assim. Que você fez pra falar em slam. Ou não? Eu acho que sim, eu acabo o que eu mais falo, né? Não no sarau também, né? Mas onde eu me preparo mais pra falar, porque nós não tem como é a competição, você tem que se preparar um momento, ter os gestos, né? Uma intenção, esse momento eu falo mais rápido, esse momento eu falo mais devagar, esse momento eu vou descer. Então isso eu preparo antes, né? Então no sarau eu fico mais tranquilo, assim, eu falo, mas até falo até... Não tem aquela... Mas não tem assim aquela pressão, né? De tipo, todo mundo te olhando, tipo, a galera tem que reagir. A nota tem que ser boa, senão eu tô fora. Você não passa, não fala outra poesia, né? Às vezes você vai sair de casa pra falar poesia, vai falar as 3, aí você tem que mandar bem. Se você mandar a primeira mal, você já vai ser limado na primeira fase. Não vou falar outra poesia. Mas rola, né? O que o seu leitor encontra no Vendedor de Travesseiro? O que tem de novo? Como é que tá sendo trabalhar ele? É um livro já mais maduro, né? É um livro que eu já tinha na massa, disse mais coisas relativas à sociedade, à realidade. O Travesseiros é uma poesia mais interna, assim, são sonhos mesmo, né? Uma linguagem mais pessoal, né? Então, conta a história da minha família, minhas histórias que eu vivi. Tem, lógico, a questão social, mas de uma maneira aí mais metafórica. Então, você lutou muito pela volta do Teatro Flávio Império, que é lá no Cangaíba, na região ali do Engenheiro Goulart e tal. Agora que ele está aberto, realizou o sonho de ver ele aberto de novo, tá sendo bacana a programação que tá indo pra lá, como é que é isso? Tá ótimo, assim, foi uma luta de anos, né? Eu assisti teatro quando era criança, então tinha uma relação muito forte. E aí ele fechou, a gente ficou na luta um tempão. E aí hoje eu nem uso mais, né? Eu nem tô lá mais, eu fico muito feliz de saber que o teatro tá lindo, tá um teatro como outro qualquer do centro. E uma programação também muito boa, tanto local quanto peças grandes vão pra lá. E tá enchendo, assim, todo sábado e domingo tem show, peça. É toda quarta-feira, são quarta sim e quarta não. E começa em janeiro até dezembro. Então, ou seja, em 2016 inteiro, até a última semana de dezembro vai ter um texto. Quarta sim, quarta não. É. Pra encerrar,
você fez um pedacinho da massa, faz alguma coisa do seu último trampo aí, o vendedor de travesseiros, para encerrar esse Suburbano Entrevista de hoje. Beleza. Tá. Eu vendia travesseiros e foi vendendo travesseiros que eu conheci ela. Morava na travessa, atravessava o riozinho com tração das pernas. 300 era o número de sua casa, tranquila vila, tinha uns travessos que vezes ou outra traquinavam com os meus travesseiros. Eu estou trabalhando. Emerson, cara, satisfação de te entrevistar, certo, mano? Ver a evolução do seu trabalho durante esses anos aí. Se você curtiu essa entrevista, certo? Dá um joinha aí, se inscreva no nosso canal, fortaleça a RT, compartilha, tudo nosso. É nóis, obrigado pela satisfação. Suburbano Entrevista, Emerson Alcalde.